de um usuário da Biblioteca Municipal, né, através do projeto Tira Dúvidas de Química. Esse é mais uma dúvida de eletroquímica. Eletroquímica é um conteúdo que nós trabalhamos dentro de físico-química e um conteúdo que já está recorrente nas últimas provas do Enem, né? Vejamos bem, normalmente as pessoas têm uma dificuldade com a eletroquímica porque eles não aprofundam na teoria. É importante a gente observar. Fizemos aqui algumas anotações com relação a esse processo, né? Para que a gente possa facilitar o entendimento com relação a isso. Algumas anotações, né? O polo negativo, o chamado ânodo ou anodo, sempre vai ter a oxidação. O que é importante a gente pensar? Nesse caso aqui, ó, a placa ela vai sofrer uma oxidação e ela vai se transformar em solução. E nesse exemplo genérico aqui, ela estaria perdendo 3 elétrons. Já no polo positivo, que é o cátodo, eu usei a mesma reação, né? Sempre vai ser a redução. Nesse caso, o que vai acontecer? A solução recebe os elétrons que veio lá do polo negativo e vai formar a placa. Então, existe uma troca de elétrons e essa troca permite que isso vá mudar a massa e a concentração dessas soluções que estão lá. Vamos ver isso mais de perto aqui, né? Ou seja, isso é uma regra que a gente tem que lembrar. O polo negativo é o ânodo ou anodo e vai ter nele a oxidação. O polo positivo é o cátodo ou catodo e nele vai ocorrer sempre a redução. Isso é regra e os exercícios nos cobram isso. Veja aqui 2 exemplos de pilha. Veja que o sentido dos elétrons aqui determina que esse aqui seja o polo negativo e que esse aqui seja o polo positivo. Observe a placa de zinco aqui, ó, como ela está corroída, como ela perdeu massa. Quer dizer que o zinco deixou de ser zinco, virou zinco mais 2 e mandou pelo fio 2 elétrons. Esses elétrons chegam aqui no eletrodo de cobre, né? Eletrodo é o conjunto constituído pela barra e a solução. Ele chegou por aqui, cobre mais 2, ganhando 2 elétrons, virou cobre. Olha como é que a massa está aumentando aqui, ó. E o fluxo de elétrons serve para pensar nisso. Não tem um padrão. Aqui o que acontece? O cobre está perdendo elétrons para a prata. O cobre está sendo corroído, a prata está aumentando a sua massa. Mas como no caso do polo positivo, a solução ganha elétrons, ela perde concentração, por quê? Ela vai perder cobre bivalente e vai aumentar a massa de cobre neutro. Aqui, ó, da mesma forma, né? Então, esse fluxo de elétrons é sempre importante para você lembrar. E a ponte salina faz a troca dos íons, né? Aqui uma pilha de Leclanché, uma pilha seca. Lembrando que essa pilha, o polo negativo está embaixo, o polo positivo está em cima. Isso vem na própria embalagem, né? E o que ocorre? É uma reação química e quando ela termina, não adianta você colocar no congelador, não adianta você colocar no sol, ela vai simplesmente deixar de ter carga porque ela não tem mais reação. Isso aqui é um experimento muito comum, né? Onde pega-se uma palha de aço, coloca no polo negativo, chega aqui no polo positivo e ela entra em combustão. Ela começa uma queima ali devido ao fluxo de elétrons. Por quê? Porque esses elétrons estão subindo e descendo ao mesmo tempo. É importante que a gente tenha sempre uma noção sobre isso e sobre a parte eletroquímica. Envie sua dúvida para a Biblioteca Municipal, para as redes sociais da biblioteca, né, Instagram, Facebook, ou então para as redes do professor João Neto, Facebook, Instagram, o canal do YouTube. Participe sempre. Fiquem com Deus e até a próxima dúvida.